A pergunta é: se o empregado contrair o coronavírus, o empregador tem algum tipo de responsabilidade? A resposta é depende. Porque, para que o empregador responda, devem estar previstos alguns requisitos. Quais deles? O primeiro, deve haver um nexo causal. O que é o nexo causal? É o elo, é a ligação entre a conduta e o resultado. O que mais deve estar previsto para que o empregador responda? A culpa, ele deve agir o empregador então de forma culposa e deve haver ainda o elemento dano. Portanto, o empregador responderá se previstos basicamente esses requisitos: nexo causal, culpa do empregador e dano. Se houver falta de equipamento de proteção individual, o famoso EPI, no mercado, qual é a responsabilidade do patrão se não fornecê-lo ao empregado? Em primeiro lugar, a gente deve lembrar que o artigo 166 da CLT diz que é responsabilidade da empresa fornecer o EPI. É obrigação desta. Por outro lado, não há culpa do empregador, do patrão, porque não há disponibilidade do EPI no mercado. Entretanto, a gente não pode perder de vista que o empregado tem o direito de se recusar a trabalhar. Por quê? Porque a saúde e a segurança do trabalho estão em primeiro lugar. Trabalhadores que estejam no grupo de risco devem continuar trabalhando se a empresa não fechar ou, se for o caso de uma atividade essencial? A resposta é: devemos respeitar a vida. Trabalhadores que estejam em grupo de risco, mesmo em atividade essencial, devem ser afastados do trabalho, exceto se isso for possível equacionar de outra forma, como, por exemplo, a continuidade da prestação de serviços pelo empregado à distância, por exemplo, na casa dele. Se a empresa não fechar, ou for o caso de uma atividade essencial, as grávidas devem continuar trabalhando presencialmente, normalmente. Em primeiro lugar, elas devem buscar a orientação de um profissional da saúde, um médico que acompanhe a gestação, o qual vai dizer sobre os riscos da continuidade da prestação de serviços de modo presencial. E mais, devemos considerar que hoje, em vista das circunstâncias, o teletrabalho, o trabalho à distância, o trabalho remoto tem se apresentado como uma importante ferramenta para continuarmos a prestar serviços e colaborarmos com o isolamento social. Os profissionais da saúde, eles podem fazer horas extras regularmente? Devemos pensar que alguns profissionais da área de saúde possuem lei própria, então sempre devo me ater aos limites previstos na lei. Devo me atentar ainda que os profissionais da saúde, em determinados casos, podem trabalhar em ambiente insalubre. Se for assim, devemos observar o artigo 60 da CLT. Entretanto, se a resposta for com base na medida provisória 927, editada em decorrência do estado de calamidade pública, a gente chegará à conclusão, no artigo 26,
que os profissionais que trabalhem nos estabelecimentos de saúde poderão sim ter a sua jornada prorrogada. Os profissionais da área da saúde podem ter escalas de trabalho alteradas? A resposta é depende. Requisitos legais devem ser observados, como, por exemplo, períodos de descanso entre o fim de uma jornada e o início da outra. Devemos considerar ainda que o trabalhador deve ser comunicado com antecedência de eventual alteração, de modo que esta alteração não pode lhe causar nenhum prejuízo. Agora, se a resposta for com base na medida provisória 927 de 2020, editada em decorrência do estado de calamidade pública, o artigo 26, inciso 2, dirá que é possível se adotar escalas de horas suplementares.